Olá, bom dia. Você sabe o que é o CVV? Eu explico. É um centro de valorização da vida que tem como objetivo prestar apoio a pessoas que de alguma forma precisam ser ouvidas, precisam falar de sua dor, precisam de alguém para acompanhá-las nesse momento. E já existe há 58 anos e tem milhões de atendimentos o ano inteiro no Brasil. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vai dar mais explicações para a gente sobre esse serviço é o Jonathan Coutinho, que é presidente do Núcleo de Apoio à Vida, que é a mantenedora da CVV em São Luís. Bom dia, Jonathan. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu falei que é um centro de apoio mesmo a Sim. pessoas que precisam de ajuda. É isso mesmo que é o CVV? É isso. Explica pra gente o que é. O que é o CVV? O CVV aqui em São Luís, estamos trazendo esse programa através do Núcleo de Apoio à Vida, que vai manter esse programa aqui em São Luís. Como isso funciona? Hoje você ligar para o número 188, vai cair um dos 93 postos pelo Brasil. E a gente vai trazer esse posto aqui para São Luís. E você tem ideia que por dia são aproximadamente 8.500 ligações. 8.500 ligações por dia para esse número? Isso. Que dá uma média de 3 milhões por ano. É muita gente precisando de ajuda, É muita né? gente. A gente ainda não tem aqui em São Luís, mas aqui no Maranhão a gente já tem, em Bacabal, não é isso? Bacabal. Você sabe como é que tem sido essa experiência lá, Jonathan? Não, muito boa. Inclusive, quem ajudou a implementar aqui em São Luís foi as pessoas de Bacabal, os voluntários. Vieram aqui, deram o nosso contato para o Nacional e, a partir disso, deram o passo a passo, uma consultoria, e a gente já fez a mantenedora e já está ministrando cursos para os voluntários. Porque vale lembrar que esse curso, que esse trabalho é feito todo por voluntários. Ninguém recebe nada para prestar esse apoio psicológico, essa ajuda. Não é nem apoio psicológico, é ajuda mesmo, né? É um apoio emocional. Emocional, não é apoio psicológico, apoio emocional, é isso mesmo. E outra coisa que eu achei interessante é que a pessoa não pode dar conselho, né? Porque esse voluntário não pode dar conselho. Sim, é porque é um trabalho de uma escuta qualificada, sem preconceitos, onde você vai ligar, a gente vai tratar do sentimento da pessoa, né? Então, isso também, pela experiência, 53 anos, percebe-se que dá muito resultado. Que às vezes hoje, de acordo com uma sociedade, que as pessoas, apesar que estão rodeadas por muitas pessoas, mas elas se sentem solidão. Solidão, é verdade. Né? O que precisa é de um amigo que a escute, sem preconceito, sem julgamento. E escutar é difícil, né? Escutar é muito difícil, né? A gente gosta de falar, a gente até atropela o outro na hora de falar, mas escutar é uma arte complicada, uma né? arte bem bonita. A gente tem que treinar? É ter boa vontade, principalmente ter boa vontade. E o CV, ele mostra, né, como a pessoa tem a boa vontade e como a pessoa pode fazer isso de forma humanizada, uma forma amorosa. Mas eu fiquei em dúvida, assim, por exemplo, quando eu estou com um problema, que eu procuro uma amiga, por exemplo, para conversar, meu caso não seria do CVV, não é tão grave, né? Mas assim, quando você procura um amigo, a gente não está querendo de alguma forma ouvir um conselho, a gente não está querendo que alguém dê um direcionamento para a gente, tipo, não faz isso, faz desse jeito pode ser melhor. Então o conselho não é aconselhável? É assim, o trabalho do que o CV oferece também não é só contra a gente, a pessoa pode ligar para falar uma alegria, é um sentimento. Mas a gente percebe também que as pessoas, quando vão falar sobre um conselho, ela já sabe o que deve fazer, né? Às vezes só quer desabafar, né? Só quer desabafar, conversar, alguém que a escute. E a gente ajuda essa pessoa, às vezes, até a organizar as ideias, né? Através de uma conversa, através de uma escuta. Então é isso que o CV oferece, esse trabalho. É que você falou uma coisa interessante, às vezes quando você vai falar para alguém de um problema, você sabe a solução, né? Você só quer que aquela pessoa confirme que aquela é a solução certa, mais ou menos isso, né? Aí era isso mesmo que eu estava querendo fazer. Isso. Às vezes você não falou nada, ela chegou à conclusão por si só. Ela deixa falar sozinha, ela vai se escutar e vai descobrir que ela sabia da resposta, né? Às vezes a gente sempre sabe da resposta. Nem sempre, acho que às vezes nem todo mundo sabe a resposta. Nós somos humanos, né? Mas o que a gente percebe é que a gente quer que alguém que esteja do nosso lado, né? Que nos acolha, que consiga nos colocar no nosso lugar, né? Porque ninguém tem resposta para tudo. É verdade.
É verdade. E esse problema parece, a gente está falando assim, parece uma coisa tão distante que eu não preciso disso, mas os números impressionam um pouquinho, né? Porque por dia são recebidas, em média, 8.674 ligações no Brasil inteiro. Quase 9 mil pessoas precisando de ajuda todos os dias, Sim, é isso? Isso. E esses voluntários, por exemplo, quem pode se candidatar a uma vaga de voluntário no serviço desse? Porque imagino que para ser voluntário, para você prestar apoio emocional, você precisa estar emocionalmente forte para poder ajudar alguém. Sim. Tem treinamento para isso? Tem. Qual o pré-requisito para ser voluntário? Ter 18 anos ou mais e boa vontade. Só? Isso. O que acontece? Aí a gente traz um facilitador, né? A gente trouxe o Gilson, que é um facilitador lá de Brasília, que já está ministrando um curso para um programa de seleção de voluntários. E naquele curso a gente vai verificar se a pessoa tem ou não aptidão para o serviço, né? Ela pode ser que aquilo não que ela queira, ou que talvez naquele momento ela não esteja preparada para ministrar esse trabalho de voluntariado. Nesse curso, nesse treinamento, a gente descobre se a gente pode ser um voluntário. E se tem aptidão. Quer dizer, a gente tem a boa vontade, a gente tem uns 18 anos, mas também precisa um certo direcionamento nessa ajuda que vai ser oferecida, né? Para não atrapalhar ao invés de ajudar. Isso. O CVV ele é bastante experiente nessa área. Então, inclusive, ele foi, pelo Ministério da Saúde, a entidade mais importante na prevenção do suicídio aqui, a entidade não governamental. Então, ele já é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Ok, nós vamos falar já sobre isso, nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto, só um minutinho. Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida, que vai ser implantado aqui no Maranhão. O Maranhão São Luís é uma das poucas capitais que ainda não tem esse serviço? É uma das poucas. Né? Isso. E eu fiquei impressionado porque a capital não tem, mas Bacabal já tem, né? Já tem Bacabal. Falando nessa questão de apoio emocional e no equilíbrio emocional que o voluntário tem que ter, você já tem uma certa experiência nesse ramo, você trabalha no dia a dia com isso, né, Jonathan? Sim, eu trabalho. Eu sou bombeiro militar, eu sou tenente do Corpo de Bombeiros. Hoje eu trabalho no batalhão de busca e salvamento, onde faz o atendimento às pessoas em tentativa de suicídio. Complicado. E isso que nos levou a esse trabalho, né? A trazer isso para o Maranhão, que nos educa a lidar com essas situações. São coisas meio parecidas ou não? Porque, por exemplo, o suicídio ele já está numa atitude extrema, numa ponta extrema de um determinado problema. E o do CVV ele estaria numa fase mais, vamos dizer, mais inicial? Sim, dá para classificar assim? São gestões de crise diferentes. Isso. Né? Uma coisa é atender por telefone, outra coisa é gerenciar em cima de uma ponte. Entretanto, os sentimentos são semelhantes. O que a pessoa quer nos dois casos é que aquele sofrimento passe, a dor passe. Né? Porque o ser humano, ele valoriza a vida. A gente não é um ser suicida por natureza. O que a gente quer é que aquela dor passe. Então, apesar que a gestão de crise é diferente, mas a ideia é que o ser humano é igual. Né? E a gente pode fazer um trabalho humanizado. E também, outra coisa que eu acho que é diferente, um é presencial, né? Você está ali falando com o suicida, e o outro não. O outro é a voz, você transmite pela voz o sentimento que você quer no CVV. Isso. Esse negócio de transmitir essa paz, essa serenidade, essa acalmada pela voz, não é complicado? Não é complicado. Não? O que eu percebo, que é trabalhando no dia a dia, às vezes quando a gente atende uma pessoa, não fez nada. Só o fato de você dar atenção para ela, estar no lugar dela, você, muito obrigado. Você me escutou. Né? Então, você percebe que às vezes só a forma de você falar, que você está disponível para aquela pessoa, já é uma ajuda. É mesmo, é incrível, né? O fato de escutar, o poder que tem. Isso, de ouvir, ser ouvido, o benefício que isso traz, né? Vocês conseguem, por exemplo, assim, eu não sei se a pessoa é identificável?
Se eu ligar para o CVV, eu preciso me identificar? Não, é um trabalho sigiloso e anônimo. Ah, sim. Né? Sigiloso Vocês não vão anônimo. saber nada daquela pessoa? Não vamos, quer dizer, até dizer outro nome, criar, tudo bem. O que a gente vai tratar é o sentimento da pessoa. Inclusive o anonimato, o sigilo, ele é primordial nesse trabalho. Mas a pessoa pode escolher, eu sou fulano, eu sou Elda Borges. Eu sou Elda Borges, eu queria falar com você. Eu posso fazer Pode. isso se eu quiser. Quer dizer, Fica a à pessoa vontade. que está pedindo ajuda pode fazer o que ela quiser. Fica à vontade. Pode botar todo o sentimento para fora. Porque às vezes só o fato de dizer teu nome te torna conhecido. Quer dizer, não te torna um na multidão. Eu sou Elda, você é Jonathan, nós somos pessoas diferentes e estamos no meio que a gente precisa de atenção. Mas vocês, eu digo vocês voluntários, você vai ser um dos voluntários, né? Você vai participar, né? Você Sim, vai ser voluntário. estou fazendo curso. Está fazendo curso? Tá fazendo. Você não pode se identificar, você não pode dar conselho, tem uma opção de regrinhas nesse caso. A gente pode falar nosso nome, né? Porque às vezes é uma coisa nacional, né? Às vezes você vai atender uma ligação de Santa Catarina. Sim. Sim. Quem ligar não sabe nem sabe de onde vai estar atendendo, né? Isso. Qualquer voluntário pode atender em qualquer ponto do Brasil. Qualquer ponto. Você vai ligar e vai cair em algum posto disponível, né? Inclusive você pode ligar, por exemplo, de São Luís, posso ligar, pode cair lá em São Paulo, ou em Santa Catarina. O inverso, a mesma coisa. Ah, tá. Eu pensei que quando você ligasse, por exemplo, aqui em São Luís, você ligasse em São Luís, ia te atender alguém aqui de São Luís. Não é um trabalho setorizado, não. Não é. Entretanto, o posto, ele tem várias atividades, que é só por telefone. A gente, quando começar a funcionar o posto, vai ter o CVV comunidade, tem palestra na escola, sim, CVV. Então, o posto em si, físico, ele tem alguns trabalhos com os voluntários também. Ah, entendi. Não é só essa questão da mensagem, do apoio emocional pelo telefone, não. Outras atividades vão ser realizadas dentro. Você já trabalha com uma previsão de quando esse posto pode estar funcionando? Em setembro. Já? Em setembro. Agora? Setembro? Agora. Quantos voluntários, em média, vocês imaginam que pode ter aqui em São Luís? Quer dizer, quantas pessoas dispostas a fazer esse trabalho? Olha, só para você ver, que estão fazendo de fato o curso são 40 voluntários. Né? Muita gente. Isso, muita gente, gostou bastante. Inclusive, quem entrou em contato com a gente que quer fazer o curso, mas por algum motivo não teve tempo, mais de 100 pessoas. Então, são pessoas que, quando tiver um novo curso, eles vão querer fazer. Então, a procura está sendo muito boa, a procura. E a sensibilidade da sociedade, do adolescente, está sendo muito boa também. É isso que eu acho legal, a sensibilidade das pessoas para um trabalho como esse, porque é um trabalho voluntário, que vai demandar seu tempo, né? Você vai doar tempo. Isso, vai doar o tempo. Você vai doar 4 horas por semana. Por semana, gente, não é por dia não, tá? Não tem essa carga horária toda não. Se você quiser participar do trabalho, são 4 horas por semana que você dispõe. Tem um horário definido? Não, você... Depende da sua disponibilidade? Você que vai dizer o horário que fica melhor para você, devido ao trabalho, sua atividade diária. Para buscar esse trabalho aqui para São Luís, vocês sabem de alguma coisa, você já tem uma ideia do resultado que foi conseguido em Bacabal com esses voluntários? Sim, você pensar bem, eles já estão palestrando em escola, já está funcionando. Já está funcionando mesmo, né? Então, o resultado lá tem sido bom? Muito bom. Inclusive, em alguns municípios onde esse posto ele é instalado, há uma diminuição na taxa de suicídio. Ai, que bom, que maravilha, né? Só isso já vale a existência de um centro desse, né? Olha, Jonathan, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E, assim, parabéns por essa iniciativa de trazer um serviço tão importante desse para a capital. Quer dizer, não vai servir só para São Luís, vai servir para todo mundo. Mas o fato de ter um aqui dentro, com posto físico, realizando essas atividades, eu acho que já vale muito a pena. Muito. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada. Eu vou me despedir aqui do Jonathan, mas a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, eu volto já já.
falei no bloco anterior, a gente vai continuar falando do trabalho que é desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida, só que agora nós vamos pegar um outro ponto, o treinamento das pessoas que vão fazer parte desse núcleo de apoio emocional a quem precisa. E para isso, eu vou conversar agora com o Gilson Moura Aguiar, que é o coordenador nacional do PSV, que é o Programa de Seleção de Voluntários. Isso. Bom dia. Bom dia, gratidão. Seja bem-vindo à nossa cidade, primeira, né? Obrigado, gratidão por estar aqui compartilhando a proposta de vida e filosofia do CVV. Que bom. E a gente estava falando no bloco anterior, estava falando com o Jonathan sobre esse processo de seleção de voluntários. Ele me disse que os pré-requisitos são ter 18 anos e boa vontade. Além desses dois, eu diria que precisa algumas outras coisinhas subliminares, não precisa? Isso. O voluntário ele é treinado e capacitado dentro de uma proposta de vida do CVV, acolhimento, compreensão e respeito. Se você tem acolhimento, compreensão e respeito pelo outro, você está apto a ouvir o desabafo, porque as pessoas ligam para conversar. Elas não estão interessadas numa resposta, numa opinião. Elas querem desabafar, compartilhar alguma coisa que naquele momento ela não administra bem. Então o voluntário ele tem que saber ouvir. Eu digo muito, colocar o coração no ouvido para ouvir. É uma conversa participativa, onde você interage com o outro, não julgando, não avaliando, não direcionando a conversa ou a vida da pessoa. Quando a gente ouve, a gente tem sempre a tentação de dar a nossa opinião a respeito. Se você me contar um problema, se eu fazer assim, ou então, por que você não faz desse jeito? Não tem essa possibilidade da gente dar esse aconselhamento, esse direcionamento nessa conversa? Tem. O candidato a voluntário CVV, ele tem de desconstruir esse conceito que ele tem de ajudar, de contribuir, que são boas intenções, para ouvir o outro. Nós acreditamos na tendência atualizante do outro, que ele pode se sair de qualquer situação. Ele precisa apenas encontrar o apoio. E é esse apoio que o CVV faz. E aí eu tenho que conter esse impulso em direcionar, em diagnosticar, em dizer se a pessoa está certa ou o que ela fazer. Porque o outro, ele não depende da gente. E quando a pessoa pergunta para você uma resposta, ele quer apenas que você averbe isso, seja companheiro dele, porque ele já sabe o que ele vai fazer da vida dele. É verdade, é verdade. A resposta a gente quase sempre sabe, né? Eu já estava falando isso com o Jonathan. A gente quase sempre sabe, a gente só quer que alguém diga, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mesmo quando aquela vozinha da gente está errada, será que tem essa possibilidade? Dessa vozinha está errada e precisar de alguém para dizer, não é exatamente assim? No momento que a pessoa liga, ela está vivendo uma situação que ela não tem controle. Então as coisas não estão claras para ela. Com esse desabafo e a oportunidade que o voluntário dá, oferece, ele pode entender que ele é o dono da sua situação, isso ficar mais claro. Mas com esse acolhimento, antes ele precisa, inclusive, sim, de até uma resposta, um esclarecimento melhor. Mas quando você começa a fazer esse atendimento, disponibilizar seu acolhimento, a sua empatia com o outro, você devolve para ele o que ele te falou, ordenado, e aí ele entende, realmente eu estou certo, eu posso fazer isso, porque no momento ele está totalmente perturbado, ele não raciocina, mas quando você devolve, existe uma coisa que nós chamamos de reflexos de conteúdo e de sentimento, eu devolvo para você aquilo que você falou para mim, só que mais claro, mais ordenado, aí você entende, você acalma, alivia, e aí você continua o seu processo de aperfeiçoamento. É um processo de correção de imagem, vamos dizer assim, aquilo que eu estou vendo não está batendo com o que eu sou na verdade. Isso. Eu preciso que alguém reordene isso e me traga de volta. Eu sempre digo que nós somos o espelho ou uma bolinha de ping-pong. É o bate e volta para o outro. Só que quando ele fala para mim, eu estou aqui não numa posição melhor, mas eu estou escutando, eu ordeno isso e devolvo para ele. Você me disse isso, isso. Isso te traz angústia, isso te traz sofrimento e tal. Realmente é isso que eu estou sentindo. E aí ele diz, obrigado por você ter ouvido. E ele continua a vida e ele vai resolver o problema. Dá para vocês, não sei como é que funciona isso, ter ideia de quais os problemas que são mais ouvidos pelo CVV? Problemas familiares, problemas emocionais, problemas amorosos, o que é mais ouvido? As pessoas procuram muito o CVV porque estão sozinhas, é solidão, é realmente conversar com uma outra pessoa, ter essa disponibilidade de compartilhar com o outro.
porque o marido sai de manhã, trabalha, os seus filhos estão todos para a escola, ou você não quer preocupar um parente, um amigo, desconfia, não sabe o que ele vai fazer com aquela informação, você liga o CVV, porque eles acreditam, eles confiam no trabalho do CVV. São 57 anos de um trabalho totalmente voluntário, 93 postos, 2.500 voluntários, estão na casa do 3.000 atendimentos por ano. Hoje nós 3 milhões. 3 milhões. Hoje nós estamos atendendo em torno de 9, 10 mil pessoas por dia a nível nacional. Você viu tanto que as pessoas estão sozinhas e precisam conversar. Então a maioria da procura é por companheiro, companhia, realmente para conversar. É a solidão. Para alguém te ouvir. Ouvir é coisa complicada, viu? Esse atendimento, ele tem prazo? Por exemplo, eu começo a ligar, mas eu só posso ligar 20 minutos, eu só posso ligar 30 minutos. Tem prazo para isso? Não tem. O voluntário ele tem uma disponibilidade de 4 horas por semana. Então durante 4 horas eu estou disponível. Mas normalmente uma ligação ela dura em torno de 30 a 40 minutos. É mesmo? Tem algumas que custam 1 hora e pouca, mas normalmente é de 30 a 40 minutos o tempo máximo de uma pessoa desabafar. Porque ela começa a repetir e não tem mais, não está compartilhando mais sentimento. Você sente. Quando... E aí o voluntário oferece o trabalho 24 horas e ele percebe que está no momento dele desligar. Em torno de 30 a 40 minutos dura um atendimento. Quer dizer, você sente quando o assunto chegou ao fim, quando a pessoa já está aliviada? Sim. Isso dura sempre até a pessoa estar aliviada? Normalmente, porque ele tem todas essas 4 horas para falar comigo. Então, assim, enquanto ele não se sente bem, o voluntário do CVV não desliga e não liga. Ele espera que as pessoas liguem para o CVV e ele não desliga. É o outro que percebe que ele já está mais calmo, que ele já compartilhou e aí ele encerra a ligação. Que hora que liga mais, Gilson? Normalmente depois das 19, porque você passa o dia inteiro envolvido com o seu trabalho, com pessoas, e aí você vai para casa, fica sozinho, de madrugada, normal. Épocas frias, datas comemorativas, se ligam mais. É Natal, Ano Novo, né? Isso, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque as pessoas se sentem, não têm os seus entes queridos naquele momento. Então, datas comemorativas e a partir das 19 horas se liga. Mas o CVV ele funciona 24 horas por dia. 24 horas. E o telefone se eu ligar 3 da manhã, 4 da manhã, vai ter alguém para me atender. Vai ter um voluntário disponível para atender você. Então você já sabe, precisou desse serviço, pode ligar, é 181? 188. 188 é grátis, você pode ligar celular de celular, fixo, orelhão e fixo. Qualquer lugar, você pode ligar de qualquer aparelho, de qualquer tipo de aparelho e vai ter sempre alguém para atender você. Você está aqui no Maranhão, não interessa, não tem ninguém desocupar nessa hora, vai ser atendido em outro lugar. O que importa é que você vai ter esse atendimento. E só uma última pergunta, dá para ter o retorno do trabalho oferecido e o que vocês estão recebendo de respostas? Sim, o nosso trabalho é totalmente confidencial. O outro tem garantido o sigilo absoluto. Nós não temos bina, não temos gravação, nem temos um acompanhamento da pessoa, porque ela pode ligar ou não mais para o CVV. Mas durante aquele atendimento, o voluntário percebe que o outro se acalmou, que o outro está mais tranquilo e ele mesmo dá o retorno que está se sentindo bem. Então esse é o feedback que nós temos. Era isso que eu queria saber. Tem o retorno? Tem. As pessoas dizem, olha, obrigado por você ter me atendido, eu não tinha com quem conversar, você foi o salvador do meu dia, você é um anjo. As pessoas normalmente tratam carinhosamente o voluntário, mas a gente percebe no decorrer da conversa que ele está mais calmo. Ou, normalmente, em final de ano, as pessoas ligam para agradecer por ter tido o CVV como amigo, como companheiro. Então, nós temos esse retorno. Não um retorno acompanhado. Sim, estatístico de acompanhar. Mas normalmente as pessoas agradecem e nessas épocas eles ligam para desejar um feliz ano novo, por CVV ter tido durante o ano inteiro com ele. Maravilha, né? É gratificante o trabalho. E tem gente que liga mais de uma vez com problema? Tem gente que liga até muito mais. Tem gente que precisa do CVV, que depende do CVV. Não é a intenção do CVV, porque a gente não quer que o outro cresça, que o outro evolua como ser humano. Mas tem gente que liga há muito tempo o CVV. Tem o CVV como uma pessoa de confiança, tem o CVV como um terapeuta, tem o CVV como um médico da família. A gente pode encarar assim como terapia, pode? Não é, o trabalho do CVV ele não substitui a terapia, não substitui o médico, nem o medicamento, mas você pode considerar sim, porque é um momento que você está ali à vontade, está mais à mão, é disponível na sua casa e você fala o que quiser, desliga quando quiser e é totalmente gratuito, então pode sim considerar como uma terapia. Duas vantagens, tá? É totalmente gratuito e pode ser acessado a hora que você está precisando, né? Porque você está precisando 3 horas da manhã, não vai ter um terapeuta lá para te acompanhar nessa hora, né? Verdade. Mas tem um CVV. Tem um CVV. E que bom que a gente vai poder contar com esse serviço agora aqui em São Luís, como a gente falou no começo, o Maranhão já tem, mas só em Bacabal.
só em Bacabal, mas não significa que só o pessoal de Bacabal é atendido. Todas as pessoas podem ser atendidas de qualquer forma. Só que agora a gente vai ter uma possibilidade a mais, porque nós vamos ter aqui em São Luís, com o treinamento que está acontecendo, que já está acontecendo, Isso, né? nós estamos no 3º encontro. Que está acontecendo aqui em São Luís e que vai capacitar mais pessoas para aprender a ouvir. Isso é muito interessante. Gilson Moura Aguiar, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Parabéns também pela sua iniciativa. Obrigado, nós que agradecemos essa oportunidade de estar chegando a mais pessoas com esse 188 totalmente gratuito, hoje oferecido pelo Ministério da Saúde. Foi a partir desse ano que começou? A partir desse ano de 30 de junho, que todo o território nacional está ligado a uma rede. Mas ele começou em 2010, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ok, pronto, você já tem todas as informações a respeito, quando precisar, acesse, vai ter sempre alguém para lhe ouvir, se você precisar. Se você não precisar, você pode ouvir, o problema do outro fica bem mais fácil. Bom dia para o senhor, bom dia para você. Você já sabe, essa entrevista fica à sua disposição no nosso site, você pode acessar a hora que você quiser para ver ou rever tudo que você já viu. Mas eu vou esperar você aqui, todos os dias às 8h30 da manhã, tá? Tchau!